ceder, concordar, satisfazer as vontades de alguém, né? A psicologia do comportamento já se refere a um padrão em que o indivíduo abre mão das próprias vontades ou limites para evitar desentendimentos. E que acontece no longo prazo se uma pessoa fica só concordando e colocando a própria vontade em segundo plano? Ela vai ficar, no longo prazo, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa até revoltada, não é mesmo? Isso é ser complacente. Então, ser complacente, às vezes, não é bom. Bom é a gente saber o que a gente quer, bom é saber o caminho que a gente escolheu é esse e ter fé, né? Que esse caminho é o que a gente vai seguir e seguir firme, autoconfiante, né? Autossuficiente naquela decisão. Isso que é legal, essa autoconfiança. Vocês estão ouvindo bem, né? Então, bora lá. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat, porque o YouTube não me apresentou o chat. Será que eu bloqueei o chat? Não sei o que eu fiz dessa vez. Se eu bloqueei o chat, o que eu aprontei aqui com vocês, tá? Só um instante que eu tô olhando isso daqui. Não sei o que aconteceu mesmo. Vai entender, né? Entendi. Agora eu acho que eu entendi. Pois então, vamos começar. Esse livro aqui é maravilhoso, eu já falei para vocês desde o começo que quem quer começar a investir deve ler capítulo a capítulo. Não é à toa que eu vim aqui fazer a resenha capítulo a capítulo com vocês para mastigar o tema e trazer exemplos da atualidade em relação ao tema. Então, vamos começar. O capítulo 17, já falei da palavra complacência, já falei que a gente tem uma tendência, né, meio que a ser pessimista, né? E olha só o que o autor escreve já na primeira linha, e eu adoro riscar, viu, gente? Eu adoro riscar. E aí eu risquei muito pouco no capítulo 16 e senti falta. Desse aqui, eu risquei muito. Ele é um capítulo super bacana, super rápido, muito didático, porém, tem muita coisa bacana aqui para a gente pegar. Ó. O otimismo é a aposta mais comum, porque as coisas tendem a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. Mas o pessimismo ocupa um lugar especial nos nossos corações. O pessimismo não é apenas mais comum que o otimismo, ele parece também mais esperto, é intelectualmente cativante e recebe mais atenção do que o otimismo, que muitas vezes é visto como uma aversão ao risco. Então, gente, eu até falei lá nos stories para chamar a atenção de vocês que muitas vezes a gente dá mais atenção a notícias negativas, né? E eu falei exatamente assim: se ano que vem o Bitcoin chegar a 250 mil dólares, muita gente vai dar de ombros, muita gente vai achar que eu tô surtando, ou que eu sou muito positiva, ou que eu tô sei lá, tomada por um surto aí e vai passar por cima. Mas se eu falo assim, o mercado está à beira de um colapso, é possível que a gente tenha uma quebra do sistema e o mercado vá zero. E nesse contexto, as criptomoedas vão desaparecer. As pessoas param para prestar atenção. É isso que o autor chama nossa atenção, porque a gente tem essa tendência a dar ouvidos ao que é mais pessimista, no lugar do que é otimista, do que vai melhorar, de uma visão mais positiva da vida, tá? Então, nessa sexta-feira da mente estratégica, dia 13 de julho, e com o mercado do jeito que tá, eu nem vou falar muito, vou deixar para o radar, tá? Eu vou revelar para a gente aqui, de acordo com o Morgan Housel, o que o cérebro, né? Por que o nosso cérebro é programado para dar mais ouvidos às questões negativas, tá? E enquanto a gente ignora as coisas positivas, tem muita gente ficando milionária silenciosamente, tá? E atenção, no meio dessa live também tem uma surpresa. Eu vou soltar uma palavra
Essa palavra, vamos brincar que é uma palavra secreta, e quem colocar hashtag no meu último vídeo ou no meu DM lá no Instagram, eu vou presentear, tá? Então, a palavra eu vou falar no meio da live, vocês fiquem atentos. Eu vou falar para vocês se inscreverem lá, tá? Então, gente, o capítulo 17 da Psicologia Financeira do Morgan Housel, ele traz uma verdade crua. O pessimismo, ele é sedutor porque ele soa mais inteligente, ele soa mais cativante. Ele parece uma previsão, uma premonição, uma salvação, tá? Então, falar que o Bitcoin vai bater 250 mil dólares é que vai ser uma realidade, eu não estou otimista demais, isso é pela própria natureza do ativo, que é bastante escasso por natureza, ele foi programado digitalmente para ser escasso e preservar patrimônio ao longo do tempo. Logo, o mundo está despertando cada vez mais pelas propriedades que ele tem de ser um ouro, só que um ouro digital, e ainda mais eficiente que o próprio ouro que a gente toca, que o ouro metal precioso, ele é mais eficiente para preservar valor ao longo do tempo pela sua escassez definida, ao passo que o ouro não tem como saber a quantidade exata de ouro que tem aqui no planeta Terra. E eu já comentei com vocês que a NASA encontrou ouro em asteroides, né? Imagina uma nova fonte de ouro. Isso, pela lei de oferta e demanda, quanto mais daquele produto tem no mercado, mais ele tende a reduzir o preço, o que não acontece no Bitcoin. Ah, Sheila, mas o preço está caindo. Pessoal, é uma questão de ciclo. O Bitcoin é um ativo bastante recente, ele é um adolescente, tem 16 anos, e a gente ainda está, né, se adaptando a essa novidade, que não é tão mais novidade para quem já estuda há bastante tempo, mas ainda é uma novidade para o mercado, né? Em 2024, ele entrou para o mercado tradicional globalmente como um investimento transacionado em bolsa, que são os ETFs de Bitcoin, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já existia, porém o nosso mercado é muito pequeno para fazer qualquer tipo de mudança globalmente, né? Porém, nós brasileiros somos bastante adeptos da tecnologia das criptomoedas, principalmente do Bitcoin. Porque, gente, é o Bitcoin é Bitcoin e criptomoeda é criptomoeda. Não sei se vocês já sabem disso, quem souber, comenta aí no chat que eu depois vou ler. Mas Bitcoin, ele é único, uma vez que ele é a primeira grande moeda, né, que tem criptografia feita na tecnologia blockchain e que não tem ninguém por trás. Não tem como você matar quem criou o Bitcoin, né? Não tem como você processar a empresa do Bitcoin. Não tem, gente. Por quê? Porque não tem uma empresa por trás, tá bom? Então, gente, esse capítulo 17, ele nos alerta. E ele fala um pouquinho das crises financeiras que aconteceram. A crise mais recente que a gente teve foi a crise de dezembro, foi de 2008, foi a crise conhecida como a crise subprime, lá nos Estados Unidos, né? Dia 29 de dezembro de 2008, o pior ano para a economia da história moderna. Está prestes a terminar. Os mercados de ações em todo o planeta haviam despencado. O sistema financeiro global estava respirando com a ajuda de aparelhos. O desemprego estava aumentando. Apesar de parecer que as coisas não tinham como piorar, o The Wall Street Journal publicou uma matéria defendendo que ainda não tínhamos visto nada. Um artigo de primeira página sobre as perspectivas de um professor russo chamado Igor Panarin, cujas visões econômicas rivalizam com o talento dos escritores de ficção científica. Gente, eu não sei se vocês viram aqui que a gente teve uma pessoa, uma mulher que estava prevendo, né, que na Copa, no jogo entre Brasil e Japão, ela teve uma previsão de que os jogadores seriam abduzidos, uma história bem fantasiosa que não ocorreu, né? Pois é, em plena crise de 2008, saiu um artigo dizendo, né, científico, na revista não, né, no jornal The Wall Street Journal, um dos maiores jornais que fala sobre mercados no mundo. Gente, o autor, um russo, ele meio que viajou na maionese.
Eu vou ler com você para vocês entenderem o que ele escreveu. E isso foi para um jornal seríssimo, tá? E, assim, eu falei da moça que previu lá a abdução dos jogadores da Copa, porque é muito semelhante o nível de criatividade, para não falar outra palavra. Então, vou ler agora o artigo do senhor, o que falava no artigo lá do russo Panarin, em 2008, em plena crise subprime nos Estados Unidos, aquela crise imobiliária, tá? Por volta do fim de junho ou início de julho de 2010, disse Panarin, os Estados Unidos vão se dividir em 6 porções. A Califórnia formando o núcleo do que ele chama de República Californiana e que será parte da China ou estará sob a influência dela. O Texas, é a segunda porção, será o coração da República do Texas, um agrupamento de estados que passarão para o controle do México ou cairão sob a influência mexicana. Washington, D.C. e Nova York farão parte dos Estados Unidos Atlânticos, que poderão ingressar na União Europeia. O Canadá vai pegar um grupo de estados do norte, que o professor Panarin chama de República Centro-Americana. O Havaí, supõe ele, será um protetorado do Japão ou da China, e o Alasca será anexado à Rússia. Gente, vocês viram isso aqui? Olha, o que o autor fala? Essas alegações aqui não eram divagações de um blog amador, nem de uma newsletter de teóricos da conspiração, foi o que eu pensei, né? Mas não é, gente, era uma matéria de capa do jornal financeiro de maior prestígio do mundo, The Wall Street Journal. Gente, ele falou assim, você até pode ser apocalíptico sem problema, né? A história está cheia de exemplos de países que experimentaram não apenas recessões como completas desintegrações, mas essas previsões ultrapassaram qualquer, né? Igual ele falou, qualquer o talento dos escritores de ficção científica. Gente, é interessante sobre histórias como a do professor Panarin, é que depois se viu foi que aconteceu o exato oposto. Os Estados Unidos conseguiram, né, passar essa crise e com louvor. Agora, ele dá outro exemplo aqui, gente, para a gente contrapor ao pessimismo. Por quê? Porque esse professor fez esse artigo lá no The Wall Street Journal de forma bastante negativa, tipo, os Estados Unidos acabaram, eles vão ser divididos em 6 porções, cada uma, né, diferente. Enfim, agora ele fala de outra questão. Prestem atenção. No final dos anos 1990, o que aconteceu no Japão? 1940, perdão. Ao final dos anos 1940, no Japão, a derrota na Segunda Guerra Mundial havia destruído o Japão em todos os sentidos, econômico, industrial, cultural e social. Um inverno brutal, 6 anos após, em 1946, provocou uma fome que limitou a alimentação a menos de 800 calorias diárias por pessoa. Imagina o seguinte artigo acadêmico. Levante a cabeça, pessoal. Ainda vamos testemunhar com nossos próprios olhos a economia crescer quase 5 vezes em relação ao valor de antes do fim da guerra. Nossa expectativa de vida vai dobrar. Nosso mercado de ações dará lucros como poucos países já viram. Vamos passar mais de 40 anos sem ver o desemprego ir além de 6%. Nosso país será um líder mundial em inovação eletrônica e em sistemas de gestão corporativa. Em breve, seremos tão ricos que vamos possuir alguns dos imóveis mais valiosos nos Estados Unidos. Os americanos, inclusive, serão nossos aliados mais próximos e tentarão copiar alguns dos nossos insights econômicos. Tá? Esse acadêmico, segundo o autor Morgan House, ele seria ridicularizado, porque é um artigo totalmente positivo frente a
destruição total da guerra, tá? E o que ele fala? O autor fala assim, o pessimismo, ele soa mais esperto, mais plausível do que o otimismo, tá? Aí ele falou assim, diga que uma grande recessão está a caminho e os jornalistas vão começar a ligar para você, tá? É isso, a gente tem uma tendência a ouvir, a dar mais ouvidos para as coisas negativas. Mas por quê? Vocês já pararam para pensar por quê? Você acredita que o autor, ele trouxe por que nós somos assim, e a gente tem uma razão biológica de ser assim? Ele falou que isso é um instinto inevitável, essa questão de a gente prestar mais atenção às coisas negativas, tá? E ele disse isso tomando por base o Daniel Kahneman, que é um escritor maravilhoso, que já ganhou até o Nobel de Economia. Ele escreveu o livro Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro excelente também para quem quer investir, para se autoconhecer também, porque a gente tem vieses, né? E eu sempre alerto vocês que eu tenho um viés muito positivo. Eu tenho a tendência de ver o copo sempre meio cheio. Eu acredito nas pessoas, eu sou uma pessoa extremamente positiva, tá? Até certo ponto, lógico, tudo tem limites, mas eu acredito que as coisas podem ser melhor. Hoje em dia eu tenho essa visão, graças à terapia, graças à minha psiquiatra, doutora Gabriela Balduino, que me abriu esse horizonte de ver o copo mais cheio, mesmo quando ele está ali na metade. Tá certo? Então, segundo Daniel Kahneman, essa nossa tendência da maioria dos humanos de dar mais peso, mais atenção a um aspecto pessimista, ela está relacionada à aversão assimétrica à perda, tá? E a uma proteção proporcionada pela evolução. Olha o que o autor Kahneman ele diz a respeito disso. Olha, quando diretamente comparados entre si, as perdas parecem maiores que os ganhos. Parecem, tá, gente? Quando a gente tem mesmo a mesma perda, o mesmo ganho, parece que a perda é maior. A gente tem uma emoção na perda que é muito maior. Por quê? É uma assimetria, tá? Entre o poder da expectativa ou das experiências positivas e negativas, tá? Essa assimetria, ela tem um histórico do ponto de vista evolutivo. Organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades têm melhores chances de sobreviver e de se reproduzir. No entanto, alguns outros fatores fazem com que o pessimismo financeiro seja mais comum e mais persuasivo do que o otimismo. Você sabe por quê, gente? Porque falar de dinheiro, questão monetária, mercado, o dinheiro ele é onipresente, tá bom? Falar de um furacão, por exemplo, que vai atingir a Flórida, vai poupar 92% dos Estados Unidos e não vai atingir a gente, mas quando está relacionado ao capital, ao dinheiro, tem uma questão um pouco assim onipresente, né? E é aquela hora que a gente tende, mas a gente tende a olhar, dar atenção sim a notícias negativas, né? Não vamos falar que não, porque eu sei que eu me policio para não me prender a manchetes de notícias negativas. Por quê? Porque eu quero ter uma vida cada vez mais leve, mais próspera, mais produtiva. E aí eu escolhi olhar o que é bom, o que é positivo, tá bom? Olha, e outra coisa que ele fala, da questão da onipresença do dinheiro. Embora poucos questionem ou tentem explicar por que o mercado está em alta, porque parece que é isso que se espera dele, quase sempre há uma tentativa de explicar por que ele está em baixa. Gente, não é verdade? Quando o mercado está em baixa, agora o ciclo de baixa, chamado tal bear market do Bitcoin, não parece que as pessoas meio que surtam porque o ativo está caindo?
Essa é a impressão que eu tenho. Que as pessoas ficam realmente muito mais impactadas no momento em que o mercado está corrigindo. O que não é bacana, né? O que mais que eu posso dizer para vocês? E ele fala assim, algo muito relevante também, que, por exemplo, se ações valorizam 1% em um dia, parece que as pessoas não se incomodam tanto, né? Afinal de contas, elas estão subindo 1%. Mas o dia que cai 1%, as ações, assim, é sangue no mercado, é canhões, guerra, né? Aí viram estardalhaço a mídia, porque isso capta a nossa atenção, né? Por isso que quando... esses dias mesmo, o Bitcoin morreu algumas vezes, né? Na história, o Bitcoin já morreu várias vezes. Perdão pela água escorrendo aqui. E engraçado que, em relação ao Bitcoin, a gente tem muito aquele negócio de FUD. O que é isso? Fear, Uncertainty and Doubt. São notícias que geram medo, dúvida e incerteza. É muito comum, né? A gente viu isso muito no ciclo anterior do Bitcoin, quando teve a quebra da FTX, daquela corretora do Sam Bankman-Fried. A gente viu isso na questão da Terra-Luna também, do colapso da Terra-Luna, né? Aí as pessoas geram medo generalizado, as pessoas começam a realizar prejuízo e vendem no pior momento do mercado. Isso porque elas se contaminam com a negatividade, com o pessimismo, ao invés de olhar para si e para o investimento que ela está fazendo e seguir confiante, tranquila, né? Porque lá na quebra da FTX, o Bitcoin depois chegou a atingir os seus 15, 16 mil dólares. E hoje a gente está em 61 mil dólares. Numa queda, a gente estaria lucrando muito. Porque essa é a tendência do Bitcoin ao longo do tempo. É se valorizar. Gente, eu não estou lendo o chat porque o YouTube aqui hoje deu algum BO que eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Ou eu mesmo fiz alguma coisa errada. Tá certo? E eu queria compartilhar o que com vocês? Eu queria falar a palavra estratégica para vocês ganharem um brinde meu lá no Instagram. É mente estratégica, tudo junto, tá? Pode pôr acento ou não, vocês fiquem à vontade, mas é hashtag, ou em qualquer vídeo meu, ou no meu DM, vocês marquem hashtag mente estratégica. E não vai ser no automático, eu vou lá conferir para quem escreveu e vou enviar, tá? Um presente para você. Então, se vocês quiserem um presente, hoje eu estou boazinha, né? Fiquei uma semana sem aparecer aqui, né? Então, gente, a grande sacada desse capítulo é a gente não se deixar contaminar, o que é muito difícil, né? Porque a gente sofre daquele efeito manada. Quando tá tudo ruim, parece que tá tudo desabando, aí a gente vai junto, né? Mas não é assim, não. Hoje eu já não sou mais efeito manada, tá? Deixa eu ver aqui mais algo interessante que eu gostaria de ler para vocês. Ele fala das ações aqui da empresa Cisco, que se valorizou bastante, mas depois caiu. E ele fala um ponto bastante importante, sabe? Falou assim que o progresso, as coisas evoluem de forma mais lenta e as catástrofes, os desastres acontecem muito rápido, né? E eles meio que sequestram a nossa mente quando acontecem, né? E aí ele mostra algumas previsões bastante pessimistas que não vieram a acontecer. Em 2008, o ambientalista Lester Brown, ele escreveu: em 2030, a China precisará de 98 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo produz atualmente, lá em 2008, 85 milhões de barris por dia. E talvez jamais passe muito disso. E lá se vão as reservas mundiais de petróleo. Essa foi a previsão catastrófica do ambientalista. Porém, ele mostra, o autor Morgan Housel diz, só que existe uma lei de ferro na economia. Circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins
quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever. Aí ele vai falar o que aconteceu com o petróleo. Gente, eu preciso contar essa fofoca para vocês, porque a previsão do ambientalista foi bastante negativa. Só que, olha só, vejamos o que aconteceu com o petróleo logo após a previsão do ambientalista Lester Brown. Os preços do petróleo dispararam em 2008 à medida que a crescente demanda global, em grande parte vinda da China, se aproximou do potencial de produção. Um barril de petróleo vendido por $20 em 2001 estava custando $138 em 2008. Esse novo preço significava que perfurar petróleo era como tirar ouro do solo. Os incentivos aos produtores de petróleo mudaram drasticamente. Suprimentos de petróleo de difícil extração que não valiam o investimento com o barril de $20, o preço não cobria o custo, né, das perfurações, tornaram-se a bonança de uma vida inteira agora que o barril podia ser vendido a $138. E o que aconteceu, gente? Isso desencadeou uma onda de novas tecnologias de fraturamento hidráulico e de perfuração horizontal. A Terra teve aproximadamente a mesma quantidade de reserva de petróleo ao longo de toda a história humana. E sabemos, já faz algum tempo, onde estão os maiores depósitos. O que muda é a tecnologia à disposição que nos permite extraí-lo do solo de maneira economicamente viável. O historiador de petróleo Daniel Yergin escreveu: 86% das reservas de petróleo dos Estados Unidos não foram estimadas no momento da descoberta, mas em revisões que ocorreram quando a nossa tecnologia avança. E aí, esse é o pulo do gato, é o que ele falou, que o autor falou, a necessidade, né, que faz a demanda se adaptar de formas difíceis de prever, porque foi exatamente o que aconteceu, né? A tecnologia evoluiu e descobriram que, na verdade, tinham mais reservas do que as descobertas de forma antecipada, porque eles tinham novas tecnologias para encontrar o petróleo, né? Então, só nos Estados Unidos, a produção de petróleo passou de 5 milhões de barris por dia em 2008 para 13 milhões em 2019. A produção mundial do petróleo está agora acima dos 100 milhões de barris por dia, cerca de 20% acima do que o Brown presumiu como sendo um limite. Não é uma previsão catastrófica que o Brown fez, e a gente se adaptou, achou novas formas eficientes de extrair o petróleo, que compensavam, uma vez que o preço do petróleo se elevou, e as coisas acontecem. E ele mostra outra... Eu quero falar, gente, desse daqui, ó. Olha... Muitas tragédias ocorrem do dia para a noite, mas milagres são raros. Esse é um dos fatos que levam a gente a se pegar nas coisas negativas e esquecer dos milagres diários, de respirar, de viver, de sair para passear num parque, de almoçar com a família. Esses milagres diários que a gente vem ignorando, né? E a gente acaba se prendendo em coisas negativas, e parece que as coisas negativas se sobressaem, mas é aquilo que o Daniel Kahneman falou, né? A assimetria, como que ele falou? É a aversão assimétrica à perda, né? A gente dá mais valor ao negativo. Bom, em 5 de janeiro de 1889, o Detroit Free Press debochou do antigo sonho de que um dia o homem poderia voar como um pássaro, em janeiro de 1889. 6 meses depois, como é que é o nome dele? Orville Wright largou o colégio para ajudar o irmão Wilbur a consertar galpão nos fundos da casa e construir uma prensa móvel. Foi a primeira invenção conjunta dos irmãos, não seria a última.
Se tivéssemos que fazer uma lista das invenções mais importantes do século XX, o avião estaria pelo menos entre as 5 primeiras, talvez até a primeira. O avião mudou tudo, deu início a guerras mundiais e encerrou guerras mundiais. Conectou o mundo construindo pontes entre cidades e comunidades rurais. Mas a história da missão dos irmãos Wright para construir o primeiro avião tem uma reviravolta fascinante. A gente há controvérsias, né? Tem o Dumont lá e esses irmãos Wright lá nos Estados Unidos. Então, o autor lá, em janeiro de 89, disse que era impossível um homem voar. Em pouco tempo depois, nós vimos a criação do avião, tá? E o que mais que eu quero falar para vocês? É muito comum a gente ver também no mercado tradicional, vários economistas decretando a próxima crise, a próxima recessão, né? Ele decreta isso, aí 9 anos depois acontece a recessão e ele ainda ganha os louros porque ele previu a recessão, tá? E a gente tende a dar ouvido a esse tipo de pessoa, sendo que antes desses 9 anos o mercado estava numa situação legal. A gente tem que ter, eu falo para vocês, clareza no que a gente está fazendo, tá? A grande sacada dessa sexta-feira é que não precisa ser um otimista bobo, aquele que acha que tudo vai subir em linha reta. Não, a gente precisa ser um otimista racional, aquele que sabe que no curto prazo a gente vai ter perrengue, tá? Mas se a gente seguir firme na nossa estratégia, no que a gente se propôs a fazer, se a gente seguir firme, a maior tendência, gente, é dar certo, tá? Apesar das manchetes influenciadoras, de influenciadores dizendo que o mundo vai acabar, né, que a crise está chegando, a gente tem que separar parte do nosso capital para fazer os aportes em investimentos que a gente conhece, investimentos seguros para o longo prazo. Mas eu amo a emoção do trade. É outro jogo, trade é outro jogo. Não sou contra trade, mas é uma porção ínfima do seu capital, porque o trade, gente, mexe com adrenalina, mexe com emoção. Além de você ter que ter a perspicácia de entender a análise técnica, contexto, tudo. Não sou contra o trade, mas você precisa estar muito mais disponível para fazer trade. E o trade, eu brinco que é igual aquele sapinho que a gente põe dentro da panela com água fria. Quando você fica muito perto do gráfico o tempo todo, o mercado te cozinha. Tem hora que você já viu, o mercado foi contra a sua operação. Porque, na verdade, o mercado é a soma de pessoas, né? Uns apostando em alta, os outros apostando em baixa. Alguém vai ter que perder ali para alguém ganhar. Então, é uma questão de perspectiva e de um pouco de sorte, que esse livro também fala dessa questão da sorte, né? Então, nada contra trade, mas você tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que ter um diário de trade. E trade não é fazer um trade que, uau, vai salvar a minha vida. Geralmente, você precisa fazer vários trades e ter uma perspectiva matemática positiva. O que é isso? Fiz 100 trades e acertei 60%. Tive lucro porque eu acertei 60%. Isso é um bom trader. Estou falando isso porque eu recebo muito contatos de pessoas querendo ser trader. Eu não é querendo jogar um balde de água fria. Eu te dou aula de análise técnica, eu te mostro a ação de preço, mas no final você que tem que construir o seu setup. Por isso que, apesar de todo mundo ver o mesmo gráfico, tem gente que olha ali um short, uma operação de venda, e outro que vai ver uma operação de compra, vai ver um long. Nós somos humanos, e o que é a nossa característica principal? Nós temos emoções. Não tem como a gente tirar as emoções, mas a gente deve ser o mais racional possível, principalmente quando a gente fala de trade. E trade envolve alavancagem, você pode perder até o dinheiro que você não tem. E pode ganhar também, né? Tem um lado positivo. Vamos falar do lado positivo. Por isso que é preciso dedicação, é preciso tempo de tela, é preciso cuidar das emoções para você não querer descontar no mercado, né, um trade que você fez e não deu certo. O que mais que eu tenho para falar para vocês?
Não sei, eu sei que eu estou muito feliz aqui de estar com vocês nessa sexta-feira, eu sempre falo isso, não é clichê, é de coração. Eu amo poder abrir a câmera e compartilhar um pouquinho dessa visão de mercado, dessa visão de comportamento de mercado. E esse capítulo é muito interessante. Eu li algumas partes, porque no último encontro nosso eu quase não li, tá bom? E aí ele termina o capítulo, já estamos no fim, tá? Com a citação feita em 2004. Por quem? Pelo físico Stephen Hawking, que era tetraplégico, né? Ele tinha aquela doença ELA. Aí, em 2004, o New York Times entrevistou o Stephen Hawking, né? E por meio do computador dele, que ele falava por meio do computador, tinha aquela voz eletrônica, né? Hawking disse ao entrevistador como estava animado para vender livros para o público leigo. Você é sempre assim tão alegre? Perguntou o entrevistador lá do New York Times. Aí o Stephen Hawking respondeu: minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos. Desde então, tudo tem sido um bônus, respondeu ele. Esperar que as coisas sejam ótimas gera um cenário ideal. O pessimismo reduz as expectativas, reduzindo a distância entre os resultados possíveis e os resultados que lhe proporcionam satisfação. Gente, é muito interessante esse capítulo, tá? E o próximo capítulo, ele vai falar sobre quando você acaba acreditando em qualquer coisa, o capítulo 18. Então, o que a gente pode... A gente está quase terminando esse livro, que eu amo de paixão, já li algumas vezes, e toda vez que eu leio, eu aprendo algo diferente. O que fica para mim, gente, é que em qualquer área da vida, inclusive nos investimentos, a gente precisa ter atenção com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos. Dessa forma, o essencial é que a gente se conheça, é o autoconhecimento, é saber o que a gente quer de fato fazendo esse investimento, o que vocês querem de fato assistindo essa live numa sexta-feira da Mente Estratégica, só pessoas inteligentes. Não esqueçam de ir lá no meu Instagram, marcar a hashtag Mente Estratégica para ganhar o meu presente, tá certo? Então, gente, eu acho que por hoje é isso. Eu queria só falar que eu estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar mais esse capítulo aqui, essa resenha, que não foi mais resenha, hoje eu li bastante para vocês terem noção. Não se esqueçam, quem quiser comprar, tem lá no meu carrinho do laranjinha do TikTok, eu tenho esse livro lá à venda na minha vitrine, quem quiser me apoiar e ir lá comprar, eu ficarei muito feliz. Não é um livro caro. No final, quando terminar, eu vou sortear esse livro, que eu gosto de presentear as pessoas. Já sorteei outro livro lá no Instagram, um livro que eu ganhei, inclusive, num voo que eu fiz. A pessoa estava lendo e eu fiquei muito interessada no livro. Chama O Poder da Mente, inclusive. E aí ele terminou de ler, era um rapaz, ele terminou de ler e me deu o livro. Gente, acho a atitude tão linda que depois eu li o livro dele e doei também o livro. E agora é assim que eu vou fazer, tá certo? Vamos encerrar por aqui. Eu não estou conseguindo ler o chat, vocês me perdoam hoje? Me perdoam, eu não estou conseguindo ler o chat do YouTube, tá com algum problema, tá assim, something went wrong, tá bom? Mas eu agradeço de coração, eu tô cheia de batom, batom vermelho. Enfim, eu agradeço demais por vocês estarem aqui comigo nessa sexta-feira. Obrigada por abrirem a porta da sua casa para eu entrar. Isso é o que me deixa mais feliz. Vocês não têm noção de como eu fico feliz estando aqui, compartilhando isso com vocês. Tá certo? Então, até a próxima live nossa, os próximos encontros. Eu falo para vocês. Eu tô querendo fazer um clube fechado para ler outro livro, um livro de trading, já que tem tanta pessoa querendo falar de trading, né? Estava pensando em ler com pessoas. Aí eu vou falar para vocês mais para frente, tá bom? Então, um beijão, bom final de semana, aproveitem para ficar com as pessoas que vocês amam, tá bom? Dá atenção para elas, gente, que é um milagre essa vida nossa. Beijão!
Tchau.